Por que o seriado The Chosen e Jonathan Hulme, o ator que retrata Jesus para milhões de pessoas, possui tantos laços com a maçonaria, os jesuítas e os cavaleiros templários? Coincidência? Ou uma armadilha cuidadosamente orquestrada? Porque, quanto mais cavamos, mais evidências vão se acumulando. Se essas sociedades secretas estão envolvidas, a verdadeira questão é: por quê? Por que este programa? Por que este ator? E o mais importante, qual é o objetivo deles? Eu pesquisei entrevistas, artigos, registros históricos, símbolos ocultos e até mesmo documentos de antigas sociedades secretas. O que eu encontrei mudará profundamente sua compreensão do cristianismo protestante. E se Jonathan Hulme não foi simplesmente escalado para o The Chosen? E se ele foi colocado ali? Em um documentário anterior sobre The Chosen, mostramos a vocês uma história bem surpreendente, um clipe onde Jonathan Hulme admite abertamente ser um cavaleiro templário. Se você ainda não viu, dê uma olhada. Eu estou usando um manto e uma cruz com uma pequena coroa. Uma cruz de cavaleiro. Há 5 anos, fui nomeado cavaleiro pela soberana e solene ordem militar do Templo de Jerusalém. Eu quase me esqueci do nome, mas são os Cavaleiros Templários. Este é o nome. Se você não sabe quem são os Cavaleiros Templários, dê uma olhada na estrutura da maçonaria. O Cavaleiro Templário é literalmente o grau mais alto. Está no mesmo nível do maçom de 33º grau. Na verdade, você não pode chegar mais alto do que isso. Bem, pelo menos, é isso que eles dizem. Não existe um grau maior do que um Cavaleiro Templário. Em um post seu do Instagram, de 2020, ele diz ter comparecido a um evento inaugural épico, e em nome dos meus irmãos e irmãs templários, somos muito gratos de fazer parte disso. Este homem que está estampando a versão de Jesus dele na mente de todo mundo, é um maçom de 33º grau. É aqui que as coisas começam a ficar ainda mais preocupantes. Jonathan Hulme não está apenas afirmando ser um cavaleiro templário. Esse título por si só o coloca no mesmo nível de um maçom de 33º grau. Mas a história não para por aí. Veja como ele usa imagens de caveiras. Você já viu isso, não viu? Veja os anéis que ele usa, suas roupas, todos têm símbolos de caveiras. O que isto significa? Ouça esse clipe de Jonathan Hulme onde ele mesmo explica. Vem de uma tradição católica cristã muito enraizada sobre a mortalidade. A necessidade de reconhecer a nossa mortalidade para cultivar um sentido mais profundo de santidade em nossas vidas, porque o amanhã não é garantido. Em poucas palavras, é a respeito disso. Memento mori. Lembre-se de que vai morrer. Todos vamos morrer. É parte da vida. À primeira vista, isso parece algo muito honroso, não é mesmo? Nós devemos nos lembrar que um dia vamos morrer. E isso ajuda a vivermos cada dia para a honra e glória de Deus, porque um dia será o último dia. Porém, nesta tradição do Memento Mori, Jonathan Hulme não está sozinho. Há outros católicos como o padre Mike Schmitz, a irmã Theresa Aletheia Noble, o bispo Robert Barron e outros que promovem essa coisa do Memento Mori. Falemos então sobre o bispo Robert Barron. Seus laços com os jesuítas são muito profundos. Nesta biografia, escrita por Matthew Levering a respeito desse bispo, ele destaca a admiração de Barron pelos padres jesuítas Pierre Teilhard de Chardin e Karl Rahner, que, segundo ele, lhe influenciou muito. Seu ministério Palavra e Fogo também está repleto de muito conteúdo promovendo Inácio de Loyola e a espiritualidade inaciana, sendo Inácio de Loyola o fundador dos jesuítas. Mas o Memento Mori não é apenas católico. Os maçons também adotam essa filosofia. Ouça o que diz a Loja Oriental número 33 em seu website. Um dos temas enfatizados pela maçonaria é o Memento Mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. Então você pode ver como tudo isso se encaixa. Como o Jonathan Hulme, que afirmou ser um cavaleiro templário, também disse estar flertando com a maçonaria. Então vemos jesuítas dizendo que tudo isso que os maçons dizem ser deles, na verdade é nosso. Mas, na verdade, se você analisar as evidências, é tudo a mesma coisa.
Está tudo interligado e conectado. Os Cavaleiros Templários têm até a exata mesma cruz em seu emblema que a maçonaria. Ambos têm uma coroa e uma espada. E, de fato, os maçons, os jesuítas e os Cavaleiros Templários, todos têm as mesmas referências ao sol em seus emblemas. Seria isto apenas coincidência? Você provavelmente já ouviu o anúncio de um aplicativo chamado Hallow, um aplicativo católico no qual Jonathan Rumi te convida a orar com ele. Oi, eu sei que você está ocupado, mas você conseguiria orar comigo rapidinho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parece inocente, não é? Mas seria mesmo apenas um aplicativo de oração? Olhemos mais de perto porque as coisas ficam muito interessantes. Muitas das orações em Hallow remontam diretamente a Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas. Rumi não é apenas o rosto do aplicativo. Ele conduz os usuários por orações inacianas, guiando-os em exercícios espirituais jesuítas com sua própria voz. Hallow promove abertamente a oração contemplativa, uma prática enraizada na obra de Inácio de Loyola. Embora ele afirme aproximar as pessoas de Deus, na verdade faz exatamente o oposto. Veja só o que diz Stephanie Griffin, uma mística cristã que praticava esse tipo de orações, incluindo a contemplativa, que é de espiritualidade inaciana. Felizmente, hoje ela saiu disso e alerta outros cristãos a respeito. Stephanie, me dê uma definição de meditação contemplativa. O que é isso? Bom, a meditação é simplesmente esvaziar sua mente, em termos do que o aplicativo quer que você faça e do que aprendemos na oração contemplativa. Você esvazia a mente, tira tudo do caminho, para que não haja nada entre você e Deus, para que possa ouvir a sua voz. Então, a intenção parece muito pura, mas para aqueles que não entendem a oração contemplativa, e acho que muitos estão ouvindo pela primeira vez, eu queria mostrar algumas citações. Uma delas é de Richard Foster, que escreveu Celebration of Discipline. Ele diz: a meditação é uma boa maneira de se obter um padrão consistente de ondas cerebrais alfa. E aí que está o segredo. Nosso cérebro agora está em ondas beta. Estamos pensando, discernindo, avaliando, ponderando. Por exemplo, puxa, por que eu fiz isso por tanto tempo? Como eu não vi antes? Isso é pensamento crítico, certo? É fazer um juízo crítico da coisa. Mas o estado alfa é um estado hipnótico. É ficar alerta, saber o que está acontecendo, mas o lobo frontal desligado. Estudos mostram que a circulação de sangue no lobo frontal diminui quando você está no estado alfa. Bom, eles dizem que isso te leva para Deus. Mas quando você esvazia sua mente e entra em estado alfa, você desliga o seu lobo frontal, que é justamente o local do seu cérebro pelo qual o Espírito Santo fala com você, te dá discernimento. Sendo assim, é outra voz que vamos ouvir. Portanto, a oração contemplativa, que é uma prática fundamental do jesuitismo, é uma das orações feitas por Jonathan Rumi ao guiá-lo em seu aplicativo. Esta é uma oração praticada por ele regularmente. Mas Jonathan Rumi não está sozinho nisto. O aplicativo também conta com grandes nomes como Mark Wahlberg, o famoso ator, Padre Mike Schmitz, do qual falamos anteriormente, que juntamente com Rumi liderou uma série de orações de quaresma baseada em um livro de um padre jesuíta chamado Walter Sitzek. E este esforço foi anunciado publicamente no site dos jesuítas do leste americano. Outra figura importante que vemos em Hallow é Timothy Gallagher, um escritor conhecido e palestrante especializado em discernimento e oração inaciana, que já escreveu 8 livros sobre o assunto. Seu envolvimento apenas reforça a profunda influência que os jesuítas têm sobre o aplicativo. Bem, e se tudo isso não bastasse, o conselho consultivo do aplicativo inclui pelo menos 3 indivíduos que possuem fortes laços com os jesuítas e promovem ativamente a espiritualidade inaciana. Com Jonathan Rumi sendo o rosto do aplicativo, fica claro que isto é uma plataforma de divulgação de ensinamentos jesuítas. Se quiser saber mais sobre esse aplicativo e as conexões de Rumi, temos um vídeo sobre isso em nosso canal do YouTube. Você pode verificar o link na descrição. Agora vem uma verdadeira bomba. Em 5 de março de 2025, Tucker Carlson lançou uma longa entrevista com Jonathan Rumi, antes da data de lançamento escolhida para a 5ª temporada. E nela Rumi fez uma declaração absolutamente chocante: a de que a espiritualidade inaciana é a base do seriado.
Bom, avançando no tempo, 6 meses depois, eu fiz um teste para os 2 ladrões. Eu acabei não passando no teste para o ladrão arrependido, mas depois eu tentei Jesus. Isso seria muito legal, pensei eu. Seria muito bom se eu conseguisse algum tipo de trabalho, porque eu não estava trabalhando de forma consistente. E, segundo o próprio Dallas, após apenas 10 segundos de teste, ele diz: esse é Jesus. Esse é o Jesus que eu quero para o seriado. Então nós gravamos, ele foi exibido, e depois ele me trouxe de volta para assistir cerca de um mês depois, no culto de Sexta-feira Santa da igreja dele. Eram cerca de 7 cultos. Foram 15 mil pessoas assistindo aquilo em questão de um dia e meio. E foi muito bem recebido. Foi lindo. É realmente maravilhoso. Sabe, essencialmente, foi o fundamento do conceito do seriado The Chosen, que é esse tipo de espiritualidade inaciana, essa percepção inaciana dos evangelhos, na qual você se coloca dentro do evangelho. Você começa a fazer perguntas aos evangelhos. É assim que você medita nos evangelhos, com essa forma de espiritualidade. Esse é o nosso processo de produção cinematográfica. É uma espécie de exemplo vivo em celuloide ou celuloide digital. Mas esta não foi a primeira vez em que ele disse isso. Encontrei um clipe de 2023 no qual Rumi se sentou com o bispo Robert Barron. Lembra dele, o líder católico profundamente influenciado pelos teólogos jesuítas Karl Rahner e Pierre de Chardin? Nessa entrevista, ambos afirmaram a ligação entre o seriado The Chosen e a espiritualidade inaciana. Quero fazer apenas uma observação sobre a literatura bíblica, tanto do Antigo como no Novo Testamento. É muito lacônico, muito discreto. Normalmente, os autores bíblicos esboçam um personagem com alguns pequenos traços. Mas você não obtém 100 páginas de elaboração psicológica, como você tem de um grande romancista contemporâneo. Mas o que aconteceu como resultado disso é que toda tradição midrástica emergiu primeiro no judaísmo, que é uma espécie de narrativa e elaboração imaginativa do texto bíblico. Então a Bíblia diz: Abraão sobe a montanha com Isaac. Tá, mas o que está acontecendo no coração e na mente de Abraão naquele momento? Bem, a tradição midrástica adora elaborar isso. Eu diria que alguns dos elementos no The Chosen são mais ou menos assim. A Bíblia esboça isso muito bem, e isso faz parte da beleza da narrativa bíblica, que é feito de uma forma quase modernista, muito discreta. Mas os artistas sempre amaram, e pense nos pintores. Os dramaturgos faziam isso. A tradição midrástica fez isso. Eles elaboravam aquele texto de forma imaginativa. Então eu colocaria o The Chosen e seus escritores nessa tradição. Não creio que isso viole de forma alguma a integridade da Bíblia, ou que vá contra ela. Acho que como católicos podemos apontar para Inácio. É como a tradição inaciana. Tipo, imagine como seria esta cena com Jesus e os seus discípulos. E nós fazemos isso, a gente escreve no papel e depois filma. Tanto os roteiristas quanto o diretor Dallas Jenkins trabalharam juntos com 3 consultores religiosos: o rabino messiânico Jason Sobel, o professor evangélico Dr. Doug Hoffman e o padre católico e diretor nacional de produções teatrais familiares, Padre David Guffey. Bem, um deles, o Padre David Guffey, se destaca pelo seu jesuitismo. Em sua página do Facebook, ele compartilha abertamente que participou de uma universidade jesuíta para a produção de cinema e televisão. Ele também estudou teologia em Notre Dame. Agora, embora esta não seja uma escola jesuíta em particular, promove fortemente a espiritualidade inaciana. Veja isto, por exemplo. Tenho diante de mim um esboço de curso intitulado Espiritualidade Inaciana, e descreve o que os alunos irão aprender enquanto fazem esta aula para aprender como fazer oração contemplativa e outras práticas espirituais que o fundador do jesuíta Inácio de Loyola elaborou. Mas tem isso daqui também, vejam. Esta é uma publicação universitária que aborda a jornada espiritual inaciana. Eles estão oferecendo cursos sobre isso, hospedando estudiosos jesuítas, apresentando a teologia jesuíta em suas publicações. Além disso, esses 3 consultores do The Chosen fazem ajustes no roteiro. Se discordam de um determinado elemento, podem pressionar por uma mudança no roteiro. Eles são tão influentes que podem mudar o roteiro. E um deles, o Padre Guffey, é profundamente enraizado nas práticas jesuítas.
Veja o que ele diz sobre o seriado The Chosen e a espiritualidade naciana. Pelas conversas, parecia que poderia ter sido um pouco mais difícil quando você tem que preencher lacunas que as escrituras não mencionam. As escrituras não falam sobre a aparência da cena. Não falam sobre quem mais estava ali, sobre o que estavam vestindo. Isso requer imaginação.